Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é meu primeiríssimo vídeo focado aqui pro YouTube. Eu já tenho alguns vídeos postados aqui, mas são todos vídeos que eu posto, seja no meu Instagram, seja no meu TikTok. Então esse é o primeiro vídeo que eu tenho focado pro público do YouTube. E eu acho que não tinha vídeo mais especial para começar essa série, né, de vídeos que eu vou trazer aqui agora, do que uma história, um vídeo onde eu conto toda a minha história com a leitura. De onde eu comecei, quem que me influenciou, por que que eu me apaixonei pela leitura, quais foram as primeiras obras que eu li lá desde que eu era uma criança, né, com os meus 6, 7 anos de idade, até hoje, a Carol de 26 anos. Então, esse vai ser um vídeo bem especial. Eu vou falar um pouquinho da minha família, eu vou falar um pouquinho de mim, vou dar uma revirada no baú, que é a minha vida. Então é por isso que eu escolhi esse tema para falar aqui com vocês hoje. Eu não sei quantas visualizações esse vídeo vai pegar, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu espero que você goste, que você fique até o final e que você também compartilhe essas histórias aqui comigo, tá bom? Então bora lá, vamos desvendar um pouquinho do meu passado como leitora, um pouquinho do meu passado como ser humano, como pessoa. Como eu disse, eu tenho 26 anos, eu nasci no dia 18 de outubro de 1997, aqui em Brasília, e eu venho de uma família grande, né? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe e eu tenho 4 irmãos. Então, contando comigo, nós somos 5 filhos, éramos uma família de 7 pessoas, até os meus pais se separarem, há alguns anos atrás. Vindo de uma família tão grande, com tantos irmãos, com tantas bocas para alimentar, a gente tinha recursos meio que limitados. Então, os meus pais, né, principalmente a minha mãe, estava muito mais preocupada, obviamente, com motivos, em manter a gente vivo, manter a gente alimentado e manter a gente bem vestido. Porém, mesmo com todas essas questões, com todas essas obrigações e responsabilidades, a minha mãe sempre incentivou a arte na gente. Sempre gostou de dar um lápis, uma folha em branco pra gente poder riscar. Sempre permitiu a gente riscar os muros lá de casa com carvão. Ela sabia que uma hora ou outra a chuva iria passar e ia levar todos aqueles desenhos, todos aqueles riscos embora. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa que trazia livros pra dentro de casa de alguma forma. Então eu lembro de quando eu era bem pequena, nessa época eu nem sabia escrever ainda, não sabia ler, não sabia fazer nada, eu devia ter por volta dos meus 4 anos de idade. E a minha mãe levou pra casa um livro didático, que tinha como tema, ali os personagens daquele livro que iriam aparecer ao longo das páginas, eram galinhas. E eu lembro que esse livro ficou um tempão lá em casa com a gente, numa época que ninguém sabia escrever, ninguém sabia ler. Mas ele ficou lá por muitos anos, a gente gostava de folhear. E quando eu fui ficando maiorzinha, esse livro ainda existia. Então eu lembro de ler um pouco nesse livro didático. Sabe, eu lembro de ler algumas histórias, de alguns balõezinhos de fala que tinha ali com as galinhas. Eu me recordo disso. Essa é uma das minhas lembranças mais antigas com livros. Falando um pouco do contexto da escola, como eu disse, eu morei num lugar que era bem simples. Então eu lembro que na minha escola não tinha biblioteca. E, mais uma vez, a minha mãe tinha o costume de dar gibis pra gente, que é muito normal, né? Principalmente nessa fase. O gibi, ele é muito lúdico, o gibi, ele traz lições de moral, muitas vezes. Fosse um gibi usado, fosse um gibizinho novo, a minha mãe sempre tava dando pra gente ali uma coisinha pra gente ler. E eu lembro também de um dos primeiros livrinhos que eu li, que se chamava A Felicidade das Borboletas. E esse livro, ele era muito especial porque ele contava a história da Marcela, que era uma menina cega, né? Então ela tinha deficiência visual, ela não conseguia enxergar, e o livro era muito delicado. E esse livro me marcou tanto, de um jeito tão especial, que anos depois, recentemente, eu encontrei ele na Amazon, eu fui lá e comprei. Falei, gente, eu tenho que comprar esse livro, sabe? Ele é especial, ele é importante, ele foi um dos primeiros livros que eu li na minha infância, então eu tenho que ter ele aqui. E é um livro que, se um dia eu tiver um filho, eu tiver uma filha, eu quero que ele leia esse livro, sabe? Eu quero que ele reviva algumas coisas que eu vivi, que foram tão importantes pra mim. Outro livro, na verdade uma coleção de livros que foi super importante pra mim, é essa coleção que eu vou mostrar pra vocês aí em vídeo. Esse, inclusive, foi um dos primeiros posts que eu fiz no meu Instagram literário. Então, é onde eu conto um pouquinho da minha história ali, rapidinho, né? Um post de segundos.
mas eu mostro ali essa coleção de livros que foi dado por uma prima minha. Então é uma coleção de mais de 20 livros com histórias dos irmãos Grimm, são contos de fada. Então tem Bela Adormecida, tem Cinderela, tem Soldadinho de Chumbo, tem João Sortudo. E esses livros também foram muito importantes para mim, para os meus irmãos. A gente lia e relia, e lia e relia aquelas mesmas histórias, e a gente não se cansava. Então, são livros lindos, porque a arte deles é linda, é delicada, ela mostra, né, ela transmite algo em você. Você vê que não são artes novas, né, que é um traço muito manual, é um traço muito delicado mesmo. São livros que têm mais de 40 anos, porque eu vi que foram publicados nos anos 80. Então são muito especiais. E mais uma vez, são os livros que eu quero que um dia os meus filhos leiam, que os meus sobrinhos leiam. Então eu tenho guardado aqui com muito carinho. E agora falando um pouquinho já da Carol mais pré-adolescente, né? Eu lembro até hoje que nessa época, quando eu tinha por volta dos meus 11 anos de idade, eu mudei de colégio. E eu fui para um colégio onde as pessoas também gostavam mais de ler. Eu conheci algumas amiguinhas que já tinham o hábito de leitura. E eu lembro bem até hoje que um dos primeiros livros que eu li na minha pré-adolescência foi o livro Diários de um Vampiro, O Despertar, que é o primeiro livro, né, da série de livros de Diários de um Vampiro. E eu lembro que eu li com as minhas amigas e a gente ficava discutindo sobre esse livro. Na época já existia a série, tá, gente? Já tinha, todos os livros já tinham sido lançados, mas a gente ainda não tinha internet como é hoje, né? E como eu disse pra vocês, eu vim de uma família humilde, a gente não tinha internet, a gente não tinha computador. Quando a gente ia fazer trabalho de escola, a gente ia na Lan House, pedia pro rapaz da Lan House fazer a pesquisa pra gente. Então a gente leu esse livro. E depois a minha mãe comprou um livro do Diário de um Vampiro na revista da Avon. Só que ela comprou, assim, Reunião Sombria, que se eu não me engano é o 6º livro da saga. E aí eu lembro que eu e minhas amiguinhas lemos o primeiro livro, que é Diário de um Vampiro, O Despertar. E depois a gente leu o Diário de um Vampiro, Reunião Sombria. Então, gente, a gente não entendeu nada, mas pra gente foi mágico, né? A gente pegou a história já no meio do caminho, não fazia sentido, mas a gente amou na época, todas nós lemos, nós três, né? Éramos eu, a Tainara e a Kelly. Meninas que marcaram muito, que hoje eu não tenho mais contato, mas que eu desejo de fundo do coração que estejam todas bem, né? Foram minhas amigas. Mas é isso, eu lembro que o Diário de um Vampiro foi um dos livros que marcaram ali a minha pré-adolescência. Outro livro que a gente leu faz parte também de uma trilogia, se eu não me engano. Eu só li o primeiro livro, que era Jack Ferro e a Ordem do Templo. E eu lembro que esse livro tinha uma pegada muito Harry Potter, né? Principalmente influência de Harry Potter, era bem visível ali. Só que ele é de um autor brasileiro. E eu lembro que as minhas amigas amavam. Esse eu não sei porque eu não me apeguei tanto a ele, mas a Kelly e a Tainara adoravam esse livro, elas falavam dele e elas tinham lido as continuações, então pra elas fazia mais sentido. Eu lembro que eu não gostei tanto, mas ainda assim me marcou muito. Eu lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje, da capa do livro, dos personagens, até dos nomes dos personagens eu ainda lembro, de todo o enredo do livro. Então foi um livro muito especial, apesar de eu não ter lido a saga toda. E eu acabei que nem fui atrás também pra ler o restante, né? Quem sabe um dia eu leia essa saga pra ver como que acaba, como que é o segundo livro e o terceiro livro, né? Porque foi realmente uma obra que me marcou a minha pré-adolescência. Pois bem, o ano de 2012 chegou e junto com ele veio o ensino médio. Eu mudei de cidade, os meus pais se separaram e eu vim morar em outro ambiente. A minha escola tinha biblioteca, então quando eu cheguei aqui e vi aquele tanto de livro legal, eu fiquei louca. Eu li bastante nessa época. Depois eu mudei de colégio de novo, fui para um outro colégio e lá tinha uma biblioteca maior ainda, um acervo mais rico ainda. E eu lembro que eu amei e eu li muitos livros legais. Eu li vários livros do John Green. Na época eu li A Culpa das Estrelas, Cidades de Papel, O Teorema Kettering. Eu li Fallen, que era de uma saga, mas eu acabei só lendo o primeiro porque eu não me identifiquei, infelizmente, ou felizmente, mas eu não gostei. Eu li Tulipa Negra também. Esse eu não me lembro muito bem da história, mas foi o primeiro livro que eu peguei na biblioteca. Eu me lembro até hoje.
Ele tinha uma capa meio vinho, assim, com preto e uns detalhes em branco. O Senhor dos Ladrões. Eu li alguns livros de William Shakespeare na época. Então, assim, o que não faltou foi livro legal. Li vários livros do Enem também, cartas chilenas. Foi na mesma época que eu li Dom Casmurro. Então, foi um período muito bom. Quando a gente lê muito, e a gente lê desde que é criança, e depois passa para pré-adolescência, para adolescência, e depois a gente vai para a fase adulta, a gente se guia muitas vezes pelo que a gente lê. Pode reparar. Nossa, eu li esse livro na época de tal coisa. Você meio que assimila o livro junto com algo que você viveu naquele período, sabe? E eu acho isso muito legal também. Então, como a gente lê muito, a gente não para de ler, a gente sempre acaba conectando uma coisa com a outra. Mas de forma resumida, essa é a minha história com a literatura, com o gosto pela leitura, com o hábito de leitura. Boa parte foi influenciada de fato pela minha mãe, que, como eu disse, sempre tinha um livrinho ali, fosse usado, fosse um gibizinho, fosse uma coisinha boba, ela sempre trazia algo pra gente ler. E depois, as meninas do colégio, as minhas amizades. Então, de certa forma, eu sempre fui influenciada pelo ambiente que eu estava. Eu sempre estava lendo algo, sempre gostei. Eu gosto de assistir filmes, eu gosto de assistir séries, eu gosto de jogar também, mas a leitura ainda hoje é o hobby com o qual eu mais me conecto. Acho que é o momento que eu desligo, consigo me concentrar, e isso é muito bom pra mim. Mas é isso, gente, né? De forma bem resumida, essa é a minha história com a literatura. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, espero que vocês também contem a história de vocês aqui no comentário. E é isso. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e também de acionar ali o sininho para o YouTube entender que você gostou do meu conteúdo e sempre te entregar os meus vídeos novos. Tchau, tchau!